Saudações, BV especialistas, Butini quem fala, e hoje nós vamos aprender a sincronizar filtros e ocultar ou mostrar filtros no Power BI. Então fica aí para mais uma dica. Na aula de hoje nós vamos aprender como sincronizar os filtros que você já tem no seu dashboard, ou criar filtros e sincronizá-los, né? Nós vamos ver que existem duas formas de fazer isso. E também tem as opções de ocultar e mostrar filtros dentro dos seus dashboards. Beleza, então vamos lá? Então bora! Aqui a gente já tem um arquivo de Power BI carregado, tá? Com algumas tabelas já carregadas que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, se você não sabe como chegamos até aqui, então assista as aulas da playlist de Power BI, que você vai aprender direitinho como que a gente saiu do zero até chegar aqui, ok? Então é isso aí. Os dados estão todos carregados aqui e a gente já tem alguns visuais montados. Quais são eles? São esses aqui, ó. A gente tem aqui um visual de barras, tá? De barras e um visual de linha, tá? Todos com as informações aqui de despesa que tem na nossa tabela de razão, tá? Eu criei uma medida aqui de despesa, tá? Para separar a natureza de despesa e a natureza de receita. Se você não sabe como chegamos até aqui, vai na aula aí da função Calculate que você vai aprender a fazer essa função para separar essas despesas, ok? Então, continuando, vamos lá. A gente tem a medida de despesa e a medida receita. A gente pode usar qualquer uma delas. Nesse caso aqui eu usei a de despesa. Então, eu tenho um visual de barras, um visual de linha e um segmentador de dados que me dá aqui os meses. Ou seja, se eu marcar março aqui, ó, os dois visuais vão obedecer a esse segmentador de dados, tá? Lembrando também, pessoal, esse gráfico de linha aqui, ele naturalmente não obedece todos os comandos desse filtro aqui. Por quê? Justamente por se tratar de um gráfico de linha. Então a gente tem interações, né, diferentes entre o segmentador de dados e o gráfico de barras, e o segmentador de dados e o gráfico de linha, tá? Se você quer aprender como fazer essas interações e como editá-las no Power BI, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o cardzinho aqui do vídeo sobre interações entre visuais para vocês aprenderem, ok? Tem tudo explicadinho lá, tá? Então, beleza. Então, a gente tem o segmentador de dados e ele filtra aqui o gráfico de barras. Eu posso até tirar isso aqui, ó, que esse aqui por enquanto não vai ser útil para a gente nessa aula, ok? Vou aumentar um pouquinho o gráfico de barras aqui, ó, e vou deixar ele aqui para visualizar mais fácil. E vou colocar também rótulo de dados para a gente ver que os valores de fato mudam. Olha lá, maio os valores mudaram, fevereiro os valores mudaram, tá? Ou seja, a gente tem um segmentador de dados e um visual que está obedecendo a ele, tá? E agora, pessoal, eu preciso criar um outro painel. Então, vamos pular para um outro painel aqui. Vou criar vou clicar no maisinho aqui. Vou criar um outro painel, painel 5, né? Deixa eu só apagar esse 3 e 4 aqui, que ele a gente não vai precisar de usar agora. Só clicar com o botão direito e excluir página, que a gente exclui o painel, ok? Então a gente tem a página 2 e a página 5. A página 2 com o nosso segmentador de dados e o visual de barras, e a página 5 em branco, tá? E nessa página 5 eu vou montar um outro painel que eu tenho em mente. Vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico de funil. Vou jogar o gráfico de funil aqui, vou colocar ele aqui, ó, maiorzinho, e vou querer também os valores de despesa. Vou jogar ele aqui para dentro, ó. Soltei, ele apareceu aqui. E eu quero afunilar, estratificar
esse visual de funil com as contas do plano de contas. Então eu vou pegar a descrição da conta aqui, ó, e vou jogar aqui na categoria. Olha lá. Olha que beleza. Então ele separou aqui do maior para o menor, né, da categoria dos dados que a gente tem. Então lá, salários, matéria-prima, energia elétrica, ICMS sobre vendas, água, PIS, serviços de consultoria e por aí vai, tá? Eu posso dar uma mexida no visual para ele ficar mais interessante para a gente, mas é pouca coisa, né? Isso aqui é mais perfumaria. O que interessa para a gente aqui é como que esses visuais vão se interagir entre si. Então vamos lá. Então eu quero que esse filtro aqui também exerça influência sobre esse visual. Então eu quero que esse segmentador de dados aqui ele filtre esse visual de barras e também o meu visual de funil. Como que eu faço isso, Butinho? Tem duas formas, galera. A fórmula mais fácil e mais natural de se fazer é: eu peguei esse segmentador de dados, copiei, Ctrl C nele, cliquei na página 5 e Ctrl V, colei. Ele vai me perguntar se eu quero sincronizar os elementos visuais. O que isso quer dizer? Vamos ler. Um ou mais dos objetos visuais copiados podem permanecer em sincronia com o objeto visual do qual foi copiado. Ou seja, os objetos que eu copiei, ele pode manter uma sincronicidade com esse que eu acabei de colar. Deseja mantê-lo em sincronia? Ou seja, você quer manter os dois sincronizados? Sim, vamos manter sincronizados. Sincronizar, dei OK. Ok, agora eu tenho dois filtros. Eu tenho um filtro na página 2 com o meu gráfico de barras e um filtro na página 5 com o meu gráfico de funil. Ambos no mês de fevereiro, notem. Então aqui, ó, na página 2, no gráfico de visual de barras, eu vou mudar aqui para o mês de maio. Mudei aqui, filtrou o visual de barras e olha que interessante, filtrou também o visual de funil. Notem que o segmentador de dados aqui também está em maio. Então se eu vim aqui no meu visual de funil e mudar esse cara aqui para dezembro, agosto, por exemplo, agosto, ele filtrou esse cara aqui e também filtrou o visual de barras. Percebe? Existe uma sincronicidade, uma sincronia entre os dois segmentadores de dados. Ou seja, além de estarem conectados, eles conseguem influenciar os dois visuais, tanto o gráfico de barras quanto o meu visual de funil, ok? Então essa, galera, é a forma comumente mais usada, né? E mais fácil também de sincronizar dois visuais diferentes. Ah, Butinho, mas eu já tenho todo o meu dashboard montado, meus visuais, meus segmentadores de dados já estão bonitinhos, já cada um com sua configuração diferente, e eu não quero ficar tendo que apagar e copiar eles todos para os visuais que eu já tenho não. Como que eu faço agora? Não tem problema, pessoal. Essa aí é a nossa forma, a segunda forma de fazer um sincronismo, tá? Então eu vou apagar esse segmentador de dados que eu colei aqui, ó. Apaguei, ele não existe mais, ou seja, esse segmentador aqui, ele não influencia mais esse visual aqui. Voltei para o meu status quo, ele está normal. E vou criar aqui um segmentador de dados. Vou colocar um segmentador aqui, ó. Vou colocar ele no cantinho aqui. Vou jogar aqui as informações da tabela de calendário, que é o mês. Vou empurrar e jogar aqui. E vou colocar em menu suspenso. Fica igualzinho o que eu tenho lá. Ok? Olha lá. Então eu tenho um visual aqui, ó, que é bastante parecido com esse aqui, ó. E qual é a diferença, Butinho? A diferença é que um não está conectado com o outro. Ou seja, esse visual aqui ele influencia o visual de funil, mas ele não influencia o visual de barra. Então se eu mudar aqui para janeiro, esse cara aqui, ó, não muda, ele continua lá em abril. E, né, por aí vai. Então eu tenho dois segmentadores de dados totalmente independentes.
um influenciando o visual de funil, o outro influenciando o visual de barras. E como que eu consigo conectar os dois agora? Que os dois são independentes e eles estão lá já existindo. Simples, tá? Simples. Eu vou vir aqui, ó, eu só vou abrir um pouquinho para vocês aqui o menu e vou vir aqui em exibição, tá? Exibição, segmentadores, segmentações de dados e sincronização. Observe aqui no canto superior direito da sua tela, segmentações de dados de sincronização. Vou clicar nele e ele vai abrir para mim aqui, ó, uma terceira telinha, segmentador de dados e sincronização. Vou clicar no meu visual aqui, ó. Quando eu cliquei no visual, que é o segmentador de dados, apareceu aqui uma série de itens. Que itens são esses, Butini? São exatamente todos os segmentadores de dados que eu tenho nesse arquivo, já criados em diferentes painéis. E tem aqui o nome da aba em cada um deles. Então eu tenho o segmentador na página 1, na página de receita, na página de despesa, na página 2, que é esse que eu estou selecionando, e na página 5. Notem que eu tenho duas colunas, uma de sincronização e outra de ocultação ou mostrar, né? Ocultar ou mostrar. Vou ensinar para vocês cada uma delas, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, sincronização. Então a gente precisa sincronizar esse carinha aqui com esse carinha aqui. Então eu venho aqui, ó, seguro, né? Marco ele, seleciono ele, vai aparecer a lista. Eu tenho ele clicado aqui e vou clicar, marcar o da página 5. Marquei o da página 5, o que aconteceu? Os dois estão sincronizados. Então observem bem, esse aqui está em janeiro, esse aqui já está em janeiro. Você viu que já mudou. Então se eu venho aqui e clico em maio, olha lá, esse aqui já levou para maio também. O que aconteceu então, pessoal? Eu criei uma conexão entre os dois segmentadores de dados, tá? Essa é a segunda forma, né? Eu criei e posso criar com outros segmentadores de dados também, tá? Tudo através desse menu aqui, exibição, segmentações de dados de sincronização, tá? Segundo caso hipotético, pessoal, eu tenho aqui na minha página 5 um visual de funil, mas eu não quero que exista um segmentador de dados nessa página. Eu quero que esse cara aqui, ó, esse segmentador de dados aqui, ele influencie tanto esse cara quanto esse, e eu não quero que tenha esse cara aqui. Eu não preciso dele. Eu preciso só de um lá. Então, se eu apagar esse cara aqui, o que vai acontecer? Eu vou apagar, ó. O funil deixa de ser influenciado. E esse cara aqui continua na dele, ok? Então, não é isso que eu quero, né? Porque se eu quero que esse funil seja influenciado, então eu preciso que exista um segmentador de dados nessa página, tá? Então, vamos reiniciar nosso processo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza apenas um segmentador de dados, que é no caso esse cara aqui, para influenciar os dois visuais, sendo que nessa página não vai aparecer outro segmentador de dados. Então vamos lá, vou criar outro segmentador aqui, começar do zero, para a gente aprender tudo direitinho. Vou aqui colocar a informação do mês, vou soltar aqui e vou colocar em menu suspenso, igualzinho tá lá. Ok? Pronto? Feito. Agora eu vou sincronizar os dois, vou conectar os dois. Venho lá, menu exibição, segmentações de dados de sincronização. Cliquei nele, vai aparecer para mim a listinha. Vou marcar na coluna de sincronização, vou marcar a página 5. Ok? Os dados agora estão sincronizados. Voltei para aquele status que a gente estava antes, né? Os dois segmentadores estão conectados e ambos influenciando os dois visuais. E agora o segundo passo eu quero que nessa página, nesse painel, não exista um segmentador. Não quero segmentador aqui, eu quero só aqui. Eu quero que esse cara aqui, ele filtre tanto esse visual quanto esse visual. Como que eu faço isso? Nós vamos voltar lá no menu exibição, segmentações de dados de sincronização. Vou abrir ele de novo e notem que a gente tem uma segunda coluna, pessoal.
que é a coluna de mostrar ou ocultar o segmentador. Como eu não quero esse cara aqui, então eu vou desmarcar ele. Ó. Se eu desmarcar ele, ele vai sumir. Ó, o visual ele está aqui no painel, mas ele não aparece para mim. Eu não consigo sequer selecionar ele. Então eu posso até colocar aumentar um pouquinho o visual aqui, ó, do funil, que não vai acontecer nada. Ele tecnicamente não está nesse painel mais. Por quê? Porque ele está oculto. Ele está nem invisível, ele está oculto dentro desse visual. Ou seja, ele opera no visual, mas ele não é mostrado. Então, aqui ó, eu consigo usar apenas um segmentador de dados para influenciar todos os dois visuais. Ah, Budinho, mas como é que eu sei que esse cara aqui agora está influenciando os dois? Bom, vamos fazer o teste, né? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, eu vou abaixar um pouquinho mais aqui e vou colocar aqui, ó, um visual de cartão. Visual de cartão. Vou colocar ele vou colocar ele no centro superior da tela aqui e vou jogar para vocês aqui, ó, a informação do mês. Soltei, tá lá, abril. Ou seja, ele está apresentando para mim aqui as informações de abril. E qual que é a seleção que está aqui no segmentador da página 2? Abril. Então, se eu vir cá e colocar março, ele vai filtrar esse visual e também vai filtrar esses visuais aqui que estão na página 5. Ou seja, ele está filtrando o visual de cartão e o visual de funil. Ok? Então, apenas um segmentador de dados, ele está filtrando dois painéis. Pessoal, vocês entendem qual é a complexidade disso? Vocês podem, num painel, num dashboard, usar apenas um segmentador de dados para filtrar todo um arquivo. Todo um arquivo, sem precisar colocar segmentadores de dados em todos os painéis que vocês têm. Vamos supor que vocês têm aí 5, 6, 7, 8, 10 painéis dentro de um dashboard, com links, com conexões e tudo mais. E você precisa apenas de um segmentador de dados na página principal, por exemplo, para filtrar e influenciar todo o seu arquivo. Tá pronto. Você pode fazer através das segmentações de dados de sincronização. Você tem apenas um segmentador de dados que influencia todo o seu arquivo. Tá? Isso é uma ferramenta muito poderosa na hora de montar o seu dashboard, na hora de acrescentar inteligência, acrescentar técnicas inovadoras na hora de fazer o seu relatório. Tá? Isso para o seu gestor, para o seu gerente, para o seu líder, isso faz muita diferença, porque é trabalho a menos. Tá? Você tem lá, você faz apenas uma escolha, e todo o seu arquivo é filtrado daquela forma. Então você pode colocar, por exemplo, numa página de filtros, todos os filtros que você precisa colocar no arquivo, para influenciar um arquivo, e deixar todos lá. Um painel de filtros, por exemplo. Um painel de filtros que você vai lá, define o mês, define a conta, define o dia, define o ano que você quiser, define o centro de custo e todo o visual, né? Todo o arquivo vai ser influenciado por aquele filtro. E você pode fazer isso individualmente. Se você quer que um visual não seja influenciado e outro seja influenciado, é só fazer a técnica da adição de interações, que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Tá? Então, juntando essas duas técnicas, pessoal, vocês entendem, vocês compreendem a complexidade e o ganho de performance que vocês podem ter numa apresentação, num arquivo de dashboard de um nível corporativo. Isso é muito importante. Isso valoriza demais a informação que vocês têm e isso agrega muito valor ao conhecimento que está naquele dashboard. Ok, pessoal? Bom, a dica de hoje foi essa. Ela é muito importante, tá? Assim como outras dicas também que a gente vem dando aí no canal. Por isso, pessoal, é sempre importante. Se inscrevam no canal. Você que está aí vendo, gostou do conteúdo, quer assistir outros conteúdos do canal, se inscreva. Se inscreva no canal, que é muito importante. Dê o like,
que também é muito importante para a gente, para o YouTube saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá? E deixe nos comentários quais os conteúdos que vocês querem para as próximas lives, para os próximos vídeos, para os próximos shorts, tá? A gente está sempre liberando muito conhecimento para vocês de Power BI e Excel. Em breve, novas áreas de conhecimento vão entrar também, tá? Então não deixem de se inscrever, é muito importante para a gente, tá? Para a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo e para a gente continuar, né? É uma forma da gente saber que tudo isso que a gente está trazendo para vocês é válido, ok? Então é isso, um abraço do Butini e até a próxima aula.